E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vocês estão em mais um Insight Podcast, um podcast curto voltado à divulgação científica das pesquisas realizadas no âmbito da Unilab. Eu sou o professor Alberson Dantas, sou coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab e semanalmente nós trazemos temas muito interessantes para discutir com a sociedade em geral a respeito das nossas pesquisas. Bem, hoje nós teremos um tema que é um tema muito interessante que diz a respeito às iniciativas emancipatórias negras. A gente sabe que a Unilab tem essa perspectiva forte da internacionalização, sobretudo em parceria com os países de língua portuguesa, os países da CPLP, notadamente países africanos. Esse é um contexto muito importante, muito sensível, muito querido por nós da pesquisa da Unilab. Então, nosso tema será hoje Ecossidadania, Ubuntuosidade e Iniciativas Emancipatórias Negras. Para nos ajudar a entender esse tema, vamos chamar o professor Basilelli, que vai nos explicar um pouco mais todos os conceitos, todas as percepções relativas às iniciativas emancipatórias negras. Ok? Vou passar a palavra para a Michele, como sempre, nossa aluna do curso de Engenharia da Computação, que preparou um conjunto de perguntas para poder levar de forma a que todos possam compreender melhor esse aspecto de pesquisa que é desenvolvido na Unilab. Com você, Michele. Olá, professor Alberson. Seja bem-vindo, professor Brasília. Bom, antes da gente adentrar o assunto, o senhor poderia explicar de início o que são as iniciativas emancipatórias negras? Bom, ok. Ecossidadania, Ubuntu, Bisuidade e iniciativas emancipatórias negras, de fato, é um macroprojeto meu, na Unilab, tanto no âmbito de PIBIC, como também quando eu desenvolvi o meu projeto de pós-doutorado. Entendo por iniciativas emancipatórias negras conjunto de ações históricas, desenvolvidas pelas populações negras no continente africano, como em suas diásporas, pró a sua emancipação no âmbito econômico, político, social, cultural e espiritual. Exemplo concreto que eu posso dar, no passado, digamos assim, as iniciativas negras podem ser os reinos africanos, seus impérios, Kemet, do Egito Antigo, Kushi, Congo, os quilombos, como de Palmares, podemos citar os palenques em Colômbia, mas também as iniciativas negras podem ser também o que se chama de negrongue, as ONGs negras, ou movimentos populares negros, através do mundo. No caso da nossa pesquisa, o que me interessou é especialmente estudar o quilombo de Tenondé, que fica na Bahia, como também nós estudamos a comunidade Madinatu Munawara, que é uma comunidade que fica lá no Senegal. Isso foi no PIBIC. Então, é nisso que nós entendemos que as iniciativas negras são várias, Mas esse é o recorte, como eu tenho também acompanhado o chamado o instituto que fica lá no Benin, é o Instituto também do Desenvolvimento Sustentável, e aqui também no Brasil temos outras. Mas na minha pesquisa me foquei especialmente para estudar o quilombo de Tenondé e a comunidade de Madinatu Munawara no Senegal, e a pesquisa no início também ia estudar o projeto, sobre segurança alimentar e nutricional, a nossa horta da Unilab, esse trabalho feito pelo professor Pedro, mas não chegamos a pesquisar isso por causa de Covid. Mas, professor, como essas iniciativas, elas atuam no âmbito da ecossidadania? O conceito de ecossidadania, eu retiro ele, nas propostas da pesquisador Gina Tese, lá do Canadá.
como se pode ver, né, ecocidadania tem a ver com as iniciativas ligadas ao que se chama de desenvolvimento sustentável, né, e que promove a cidadania. Esse debate hoje, na América Latina, no que eu tenho participado, nós falamos em termos de direito na natureza. Mas quando a gente fala em termos de direito na natureza, na perspectiva mais radical, né, das minhas pesquisas, estamos falando de aproximar o paradigma do bem viver dos povos originários das Américas, no caso da América do Sul, e a proposta do Ubuntu. Nessa perspectiva, a ecocidadania tem a ver com a dignidade, né? A dignidade não somente de seres humanos, o que eu chamo não somente da comunidade Bantu, mas também os direitos se estendem à comunidade divinidade ancestral e à comunidade universo natureza, que eu chamo de comunidade Orun Aye. Portanto, é o grande debate da atualidade. Antigamente falava de meio ambiente, o debate sobre que se faz no âmbito da ONU, né? Especialmente na plataforma Harmony with Nature. Então, nós entendemos hoje que todos os seres viventes, não humanos, merecem também a dignidade. São pessoas jurídicas. Disso que se trata a questão da ecocidadania. Na nossa perspectiva, tem a ver com os direitos da grande comunidade, conhecida como comunidade Ntu Ache Mahat, ou comunidade que eu chamo da comunidade Vida Plena. Um ponto que me deixou bastante curiosa, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, em que consiste a Ubuntu Bisoidade e como se relaciona com as iniciativas emancipatórias negras. Bom, quando eu falo de Ubuntu Bisoidade, eu estou falando do paradigma teórico político produzido pelas populações negras. Ubuntu, Ramosé diz que Ubuntu é o fundamento epistemológico e ético das populações negras. Ubuntu significa ser sendo, né? É um paradigma sempre de possibilidade de tratar as questões na sua dimensão interseccional, relacional, da interdependência, da realidade. E esse paradigma é visto pelo professor Chamali Ngantumba, um filósofo do Congo. Na teoria dele de Bisso significa nós cósmico. Esse filósofo entende que a realidade é sempre processual, multiforme e global. Então, em relação às iniciativas emancipatórias negras, nós entendemos que quando estamos estudando as realidades negras, elas deveriam ser aprendidas a partir de suas lógicas ancestrais, né? Essas lógicas não é somente uma lógica pautada na racionalidade, como o Ocidente quer, mas são lógicas que geralmente também que exigem do pesquisador, da pesquisadora, lidar com o mundo da sensibilidade, do sensível, e o mundo da espiritualidade, para aí você conseguir aprender outras dimensões. No caso concreto, na iniciação científica, junto com a minha bolsista Rosalina Weber, Cabarro Weber, nós estudamos a comunidade de Madinatu Munawara no Senegal e também o quilombo de Tenondé. O que nós percebemos? As duas comunidades, primeiro, fundamentam seus princípios, né, na cosmopercepção africana. No caso do quilombo de Tenondé, o mestre Cobra Mansa, que é um capoeirista, estrutura toda a prática da agroecologia em torno de Permangola. Então, a ginga
a filosofia de capoeira estrutura todo o fazer de produzir o alimento, organizar a bioconstrução, organizar o espaço a partir dessa filosofia, onde o gingar, onde digamos assim, essa dimensão de Kalunga, o grama de Kalunga é muito importante para entender que o alimento não é somente algo feito para alimentar o corpo físico, mas também alimenta o corpo espiritual. Isso também nós encontramos lá em Madinatu Munawara, que é uma pequena comunidade liderada pelo Sheikh Modibo da Diarra, que vive no Brasil e no Senegal, Grand-Papá. A produção de alimento ainda é uma produção local. Nós acompanhamos lá eles semeando o feijão, especialmente o feijão, desde o início do preparo da terra, plantio e a coleta. Existe um baobá que está ali, e a comunidade também está muito atrelada ao respeito da natureza, o seu ritmo cíclico, né? Como se faz. Então, nessa perspectiva ali, que nós diríamos o quê? Esse paradigma do Ubuntu, esse paradigma do ser sendo. Então, a comunidade Bantu, de ser pessoas, não está sozinha. Está conectada com a comunidade sagrado ancestral e a comunidade universo natureza. E ali as práticas da agroecologia seguem esses princípios que nós acabamos aqui de colocar. Professor, fala um pouco da sua pesquisa e de como ela contribui nos estudos das iniciativas emancipatórias negras. Bom, a contribuição da nossa pesquisa, eu diria o seguinte, tem várias fases. Quando eu falo da pesquisa no âmbito da Unilab, primeiro, nossa bolsista, ela aprendeu como se pesquisa. Ela, junto comigo, já eu acompanho a Rosalina há um bom tempo. Desde o início discutimos como coletar o material, como sistematizar o material e como divulgar. E outro resultado, o plano de trabalho que ela tinha se transformou no TCC que ela defendeu no curso de bacharelado interdisciplinar humanidade no Campo dos Malê. Então, iniciar uma bolsista para pesquisa. Outra contribuição foi entre ela e comigo, a gente aprendendo, né? Porque inicialmente nós faríamos uma pesquisa de campo, especialmente indo para quilômetro de Tenondé, que fica aqui na Bahia, Valência. Nós chegamos aí por causa de Covid, aí mudamos a maneira de fazer a pesquisa e utilizar agora a etnografia virtual, como também eu pessoalmente tive a oportunidade de ir no campo, estar junto com essa cobra mansa, com o pessoal da comunidade e plantamos gengelim, plantamos milho. Quando voltei para a Bahia, para Salvador, o mestre acabou nos enviando, né, as fotos do crescimento de plantas. Então, essa experiência do campo, a bolsista não tive essa oportunidade, mas para mim, voltar no campo me colocou em contato com a terra, ver na prática como se planta, né? Porque ali é uma agricultura ecológica, como eu já disse, que respeita esses princípios da natureza. Isso foi muito bom desse contato, que também possibilitou a terceira contribuição na forma como eu tenho dado aula, porque ali esses conteúdos realmente muito vieram, por exemplo, na disciplina que eu dou na Unilab, que dei na época, que dou ainda hoje, chamado Gênero, Relações Internacionais e Desenvolvimento Africano. Então a gente acabava trazendo essas questões da comunidade de Madinatu Munawara como de quilômetro de Tenondé. Da mesma forma também, essas discussões sobre agroecologia, ecossidadania, Ubuntu, tem vindo no nosso grupo de pesquisa, onde também eu tenho alguns orientandos e orientandas que discutem a questão de segurança alimentar e nutricional.
Então, essa é uma forma muito prática como a pesquisa realmente influenciou o nosso fazer, o ensino, a pesquisa e até a extensão, porque eu participei também em muitos debates a nível nacional quanto no que diz respeito ao direito da natureza, como da questão da agroecologia ou segurança alimentar. Essas são algumas contribuições que eu posso citar aqui a passar. Agora, do outro lado, contribuição para as comunidades é que realmente nós conseguimos sistematizar o que eles fazem. E como já disse, além do resultado que nós recebemos da TCC, da Rosalina, do outro lado, nós chegamos a publicar o nosso resumo expandido na semana universitária. Essa é a maneira como nós contribuímos. Professor, eu vi um pouco da sua pesquisa e eu achei muito bacana. Inclusive, essa parte que achei muito interessante, essa parte que o senhor cita, esses pontos práticos, né? E essa questão do aluno, o quanto que o aluno que está iniciando a pesquisa, ele aprende com essa prática. Porque nós sabemos que é com a prática que nós absorvemos a maior parte do conhecimento. E assim, professor, para a gente finalizar um pouco do assunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para mim e os meus colegas como você enxerga o futuro no âmbito das iniciativas emancipatórias negras, sobretudo na tocante à ecossidadania e ubuto-bisoidade. Bom, no que diz respeito, né, ao futuro, né, do que eu vejo, eu acho que a pesquisa, né, continua, porque ele é uma pesquisa, macro pesquisa para a gente, nos situa no grande debate hoje, né, da crise global. Digamos assim, o capitalismo realmente não funcionou, o capitalismo tem criado problemas, né, desigualdade, a violência, o genocídio, né, em relação às populações negras e indígenas, a agressão à natureza e o debate sobre direito na natureza, nós estamos em condições de debater. E aí o paradigma africano se coloca como uma proposta de superação dessas dificuldades que nós encontramos. Ao fazer isso, as comunidades negras, não somente essas que nós estudamos, mas outras, conseguem se apropriar desses nossos saberes, né, que a gente está propondo, para realmente trilhar o debate feito sobre a formação de novas comunidades, né, para fortalecer a nossa identidade, nos fortalecer como povo, no sentido a existir e resistir. Essas são minhas pequenas contribuições. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Insight Podcast. Espero que vocês estejam gostando da nossa trilha. Qualquer feedback pode enviar um e-mail para a gente. O seguinte e-mail, cpq@unilab.edu.br. Segue a ProBPG nas redes sociais. Compartilha esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Troca essa ideia com seus amigos. Mostra para sua família a pesquisa que é desenvolvida na sua universidade. Se insira um pouco mais nas nossas pesquisas através do nosso site proppg.unilab.edu.br. Lá você tem a listagem dos nossos projetos, tem o nosso assistente virtual, o Balinu, que você pode conversar com ele. É um assistente virtual dotado de inteligência artificial. Temos várias normativas, editais, prazos sobre editais de mestrado, questões de bolsa, como é que você se tornaria um bolsista de pesquisa da Unilab. Então é isso. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente. Divulga a pesquisa científica da Unilab onde você puder. Vida longa à Unilab. Forte abraço. Espero que você esteja gostando da nossa trilha de podcasts. Aproveita, já se inscreve no nosso canal do YouTube, já segue a ProBPG nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra, né, no seu grupo da família, mostra no seu laboratório, enfim, ajuda a gente a popularizar a ciência e que a sociedade consiga enxergar a universidade cada vez mais como um espaço de desenvolvimento científico, né, das percepções de extensão, das capacitações a nível de graduação dos alunos.